Bom, eu venho aqui hoje falar um pouco para vocês sobre tecnologia, empoderamento social e coisas ligadas a esse universo. Ao longo dos últimos meses, eu viajei vários países tentando entender um pouco mais o que estava acontecendo em outros lugares, em outros continentes, em outras, enfim, em outras realidades, para pensar um pouco mais o que é esse momento do mundo que a gente vive e o que é que dá para ser feito para que a gente tente aí caminhar para uma sociedade um pouco mais justa, um pouco mais equilibrada, um pouco mais diversa. Muitos desses projetos que me levaram aí para esses lugares todos têm a ver com o OLAB, que é essa organização que faz parte desses workshops e que, enfim, tem feito aí uma série de ações em vários espaços do país, em outros países também. Contando bem rápido, só para contextualizar um pouco, o OLAB, ele nasceu como um makerspace, que é um espaço de fazer, um laboratório, onde pessoas podem entrar em contato, criar projetos ligados ao universo da eletrônica, da robótica, da inteligência artificial, e todas essas coisas que a gente coloca aí nessa caixinha do mundo high-tech, e em contato também com saberes mais tradicionais e coisas que nem sempre a gente entende como tecnologia, mas que também são tecnologias, também são ferramentas, também são técnicas que a gente vem trabalhando há muito tempo, como bordado, permacultura e uma série de outras coisas low-tech, offline, e tentando cruzar um pouco desses mundos. A gente tem um espaço físico no Rio de Janeiro, onde a gente tem essa camada das atividades, dos workshops, das palestras e de atividades de fato mão na massa. E, além de um lugar, a gente se entende como um conjunto de ferramentas, onde a gente estabelece metodologias, sistematiza um tanto desse conhecimento e leva para outros espaços, ajudando outros eventos, instituições, museus, universidades, escolas, a se aproximarem um pouco mais dessas novas ferramentas, desse mundo tecnológico. E a gente também tem uma camada que é um sistema, que é onde a gente começa a interligar programas, projetos, ações de vários cantos do mundo que estão nessa mesma pegada de entender que a tecnologia precisa, para além de ser consumida, também ser produzida, e ela pode ser feita por gente assim, como todos nós, como vocês, como eu. A gente tem feito uma série de coisas em várias organizações, dos mais diversos tipos, desde, enfim, organizações sociais, na base da pirâmide, com a galera de diversas comunidades, favelas, periferias, até coisas com governos, instituições. Tem aí uma gama grande, fica o convite para quem quiser saber mais do OLAB, entrar no site, Facebook, Instagram, a gente está aí pelas redes. E entrando um pouco no processo das viagens, a primeira coisa que me ocorre de pensar, depois de andar por tantos lugares, de visitar tantos eventos dentro desse mundinho, né, da inovação, da tecnologia, do empreendedorismo, a primeira conclusão que me chegou quando eu parei para pensar, tá, o que foi isso que eu vi em tantos lugares, o que está acontecendo, em que pé as pessoas estão, o que fora das nossas bolhas de fato está acontecendo, que tecnologia é essa, para que ela tem servido e para quem. A primeira reflexão que me vem é que 50% da população mundial já está conectada à internet, o que parece uma coisa óbvia e, enfim, todo mundo sabe disso, ou bastante gente sabe disso, mas isso me faz pensar o quanto que tudo isso é recente e evoluiu em tão pouco tempo. Em 2008, a gente tinha nem 24% da população conectada, e isso foi outro dia. Muitos de vocês aqui devem ter memórias muito vivas do que era viver sem Facebook, sem internet, sem celular, ou com celulares mais antigos, usando o jogo da cobrinha na fila do banco, e você ficava na fila do banco. Então, acho que tem uma reflexão sobre como tudo isso tem sido muito rápido e como isso tem chegado a muita gente muito rápido. Por outro lado, é exatamente essa reflexão de entender que a gente só tem 50% da população conectada, e que, na verdade, a gente ainda tem metade das pessoas fora dessa bolha e fora desse acesso e operando de uma outra forma. E por que eu começo falando isso, que é uma coisa meio óbvia e que, enfim, parece meio um certo clichê? Porque a gente tem se habituado a pensar muito pouco sobre os 50% da população, que é a metade da população global, que está fora da internet. E a gente tem cada vez mais se forçado a pensar como se todo mundo estivesse numa mesma plataforma, e isso é um pouco ilusório. E aí eu acho que deixar essa reflexão, essa foi uma das reflexões que me ocorreram, do tanto que isso ainda é um processo de bolha, ainda é um processo ilusório, e do tanto que a gente ainda tem para trabalhar e para evoluir e tentar pensar e prestar atenção em quem são essas 50% da população que estão fora da nossa bolha, estão fora da internet.
E aí me traz um segundo ponto que também me ficou muito forte desse tempo que eu fiquei nessa maratona de viagens, que é o tanto que a gente tem que aprender com a África. E quando eu falo em aprender com a África, eu não falo num estereótipo da África, da pobreza, da África, em que a gente sabe que lidera em todos os índices ruins, digamos assim, se você pensar todas as questões de dignidade humana, acesso a de um tudo, você vai ter países africanos liderando esses rankings, mas falo, na verdade, de uma África que tem se mostrado potente, que tem se mostrado um grande celeiro de inovação. E a gente, do lado de cá do mundo, sabe muito pouco sobre isso, chega muito pouco de informação sobre isso. A África é um continente com mais de 54 países, com muitas línguas, muitas culturas e muitas realidades convivendo. E muitos desses países estão protagonizando inovações tecnológicas muito importantes e gerando acesso e achando soluções e dando sentido para muitas dessas ferramentas, plataformas, devices, coisas que a gente tem carregado e que, às vezes, a gente não entende muito para que eles existem e a quem eles servem. O Quênia, por exemplo, tem sido um hub tão importante de inovação. Essa foto aqui está meio ruim, eu acho, de conseguir decifrar as imagens. Mas essa é uma foto de uma visita recente desse ano do Mark Zuckerberg, do Facebook, ao iHub Nairobi, que é um dos maiores coworkings do mundo, é um dos maiores espaços de empreendedorismo que existe hoje no mundo, e é um dos espaços que tem chamado a atenção de gente no mundo inteiro que tem tentado entender o para que servem essas tecnologias e o que é que as pessoas estão fazendo nos mais variados espaços. E a gente é fácil entender por que a África tem protagonizado essa cena quando a gente pensa que muitos dos países africanos não se industrializaram da mesma forma que a gente aqui na América Latina se industrializou. Então, muitas das coisas que a gente conhece tem dado como certo, então, o banco, essas instituições tradicionais, o sistema que a gente olha para o hemisfério norte e fala, bom, tá ali, funciona, é assim, vamos tentar fazer, e que aqui funciona meio mais ou menos, é meio capenga, funciona para alguns, um tanto da população não tem acesso. Em vários países africanos, essas instituições demoraram a chegar. Muitas das legislações não foram feitas. E isso criou um certo limbo que fez com que a África, de uma certa maneira, numa analogia meio rude, mas, enfim, só para simplificar, pulasse do século XIX para o século XXI. 31% do PIB do Quênia está sendo movimentado por uma plataforma de pagamento feita em SMS por celular Nokia, desses de cobrinha antigos, assim, que é o M-Pesa, que é uma das maiores startups de meio de pagamento do mundo e que concentra 70% da população só do Quênia e mais, enfim, de uma série de países. Citando isso só como exemplo para mostrar como nem sempre a gente está acostumado a entender e a pensar que a criatividade, as ideias, elas estão na margem do sistema. Elas estão nos lugares mais inesperados, em lugares que nem sempre a gente sabe que sequer existem. Essa foto aqui, ela mostra inovações cubanas. A gente, quando fala em movimento maker, que é uma tendência, eu não sei o quanto vocês aí são antenados nesse mundo tecnológico, mas o movimento maker tem cada vez mais ganhado a atenção da imprensa e apontado como tendência no desenvolvimento de hardware e de plataformas de tecnologia. E a gente, quando pensa em movimento maker, não está acostumado a pensar em Cuba. Mas é exatamente para Cuba que, esse ano, uma das maiores comissões das pessoas mais especialistas em makerspaces e em coisas ligadas a esse universo, do MIT, a Universidade dos Estados Unidos, o prestigioso celeiro de inovação que nos chega aí nos jornais e nas revistas, foi exatamente para lá que eles foram esse ano para investigar as gambiarras cubanas e os desobedientes tecnológicos, que é como... enfim, seria aí um paralelo aos makers, existem por lá. Então, tudo isso para mostrar que a gente pode começar a treinar o nosso olhar para olhar para as coisas que estão muito próximas da gente, muito antes delas nos chegarem via o mainstream. Porque a gente, quando vê a capa da Wired, das revistas americanas, e consegue entender, não, agora está sendo feito isso e aquilo, aí vira uma tendência. Muitas dessas coisas elas são construídas sendo olhado para as periferias dos sistemas, para as favelas brasileiras, para o Togo, para o Quênia, enfim, para os lugares mais inesperados
E se a gente começar a ampliar os nossos olhares e mudar as nossas referências, a gente consegue antever esses movimentos e ficar muito mais antenado no que está vindo, sem ter esse delay, esse atraso todo dessa volta que os grandes meios de comunicação ainda demoram muito e ainda dão com um tempo aí mais alargado. E aí trago uma outra referência, que hoje a gente vê muito e cada vez mais nos jornais o Vale do Silício, as inovações que vêm do Vale. A gente está acostumado a pensar tecnologia e achar que é quase um sinônimo do Vale do Silício. E nem sempre a gente sabe que a tecnologia, para muita gente, hoje ela é o sinônimo de Shenzhen, uma cidade na China que hoje... Muitas dessas coisas que você vê uma matéria na internet, produto de Kickstarter, coisas incríveis que estão sendo feitas de hardware, sensores e projetando o mundo do futuro, essa cena ela é movimentada e abastecida por Shenzhen, que é uma cidade na China, que é um polo industrial e que resolveu abarcar e criar uma série de incentivos, legislações, modos de fazer. E hoje, basicamente, Shenzhen é onde toda essa galera do MIT vai e faz os seus produtos. Muitos desses caras vivem entre Shenzhen e entre, enfim, Boston, Nova York, Vale, etc. 25%, estima-se que 25% do que a gente atribui às tecnologias vindas do Vale são produzidas inteiramente em Shenzhen. E a gente quase que não vê notícia sobre isso, a gente quase não sabe sobre isso. Quando você vai para Shenzhen, você vê, de fato, inovações muito de ponta, gente do mundo inteiro tentando prototipar, tentando fazer coisas que daqui a pouco possivelmente nos chega aí como produto, como mercado, como inovações concretas. Esse é um recorte do guia que vou explicar aqui literalmente porque é engraçado, que são as palavras em chinês traduzindo para o inglês coisas como preciso de um botão pequeno, precisa ser maior, esse sensor, você tem ele, enfim, com 1000 unidades, com 100. Esse é o guia feito pelo Buni, que é um dos maiores desenvolvedores de hardware do momento, e que se deu ao trabalho de criar um guia de Shenzhen para toda essa galera da cena de tecnologia que vive por lá e que tinha uma dificuldade muito grande em traduzir, em se fazer entender para os chineses dentro desses mercados, enfim, dentro dos lugares de comprar as peças para criar as manufaturas. E quando você pensa na China, Shenzhen, junta com a África, a cena que a gente vive aqui, olha para o Vale do Silício, Estados Unidos, pensa em tecnologia, tudo isso vai ficando muito complexo. A gente vai tendo muita dificuldade de entender qual que é a real unidade entre essas coisas e o que de fato está sendo feito e que mundo é esse que está se construindo em cima dessas plataformas. E essa dificuldade de leitura, de tradução, de complexidade, ela vai se acentuando cada vez mais, e quanto menos antenado você é nessa cena, mais difícil ela te parece, e isso vai gerando uma angústia profunda em todo mundo, de todos os cantos. Essa foi uma conclusão pessoal a que eu cheguei, que essa sensação que a gente tem de que eu não consigo acompanhar como é difícil, o que são as tecnologias, para que serve, não entendo mais, eu estava achando que eu estava na fronteira e acompanhava, de repente, as coisas mudaram muito rápido. Ela é uma sensação comum em todos os cantos e de todo mundo que tem se ligado às inovações. Quando a gente fala em cidades inteligentes, automatização de processo, robotização, robôs roubando o trabalho humano e todas essas discussões aí, tendência e de futuro, elas vão dando um certo nó na cabeça, assim, porque é quase que como pensar que se hoje é difícil para a gente ligar no atendimento do telemarketing da TIM e ser atendido e conseguir se fazer entender naquela mensagem eletrônica que te joga para vários canais, imagina o que vai ser isso com um sistema automatizado, inteligente, com chatbot, que é uma mensagem de chat, como a gente tem chat de Facebook, automatizado, te direcionando para canais. E aí você começa a entender a complexidade das coisas, porque, no fundo, as tecnologias, elas são um tanto sobre o processo, sobre o desenvolvimento, sobre as plataformas tecnológicas, mas elas são muito sobre os usos, sobre as pessoas e sobre as culturas. E isso nem sempre é considerado. E essa noção de que a gente fica com essa complexidade na cabeça vai trazendo uma certa necessidade de simplificar os processos, de simplificar as coisas. Então, toda essa tendência de minimalismo, produção da própria comida, produção dos próprios cosméticos, a gente tentando entender como a gente lida com os nossos próprios objetos do dia a dia de maneira mais simples, fuga para o campo, toda essa cena,
ela é um movimento global mesmo, assim. O que eu tenho percebido é que não é um grupo ou outro aqui e ali, mas que isso tem surgido como uma tendência, pensando sobre, me parece que é quase como uma resposta para essa complexidade toda, para essa nossa dificuldade de entender o que é isso tudo que a gente está criando. Então, você vê, de um lado, determinados grupos que estão avançando na fronteira da tecnologia, e você vê, de outros lados, as pessoas que estão se recusando a entrar nisso e voltando a um sistema muito mais analógico, muito mais natural, muito mais orgânico. E esses movimentos vão coexistindo, porque as coisas não são preto no branco, nem eu ou. Os movimentos vão se sobrepondo. E eu acho que uma reflexão que eu fiz recente, pensando sobre tudo isso, é que muito disso me parece uma resposta a um movimento que, no começo dos anos 2000, tinha trazido uma utopia de como a internet ia salvar as nossas vidas, como a gente ia conseguir, por meio de uma rede em conexão global, dar espaço para as pessoas dos mais diversos tipos, e que a gente ia dialogar melhor em conjunto, e a gente ia construir uma realidade mais horizontal, mais justa, mais conectada. Essa tal dessa aldeia global, que foi um conceito comum no começo dos anos 2000, e que, no fundo, anos depois, quase 2 décadas depois de internet aí rodando do ponto de vista comercial em vários cantos do mundo, a conclusão que a gente chega é que a internet está muito mais próxima a uma feira, onde está todo mundo tentando gritar e você não consegue entender muito bem o que está acontecendo, e você fica meio confuso, com uma certa sensação de overwhelming, assim, uma certa sensação de, nossa, estou confuso, não estou entendendo nada, do que, de fato, essa sensação de que a gente, de fato, ia conseguir construir um diálogo para avançar a sociedade em comum. E isso traz para a gente a noção de que, no fundo, as pessoas continuam as mesmas. A gente pode criar e desenvolver uma série de tecnologia, uma série de plataforma, e cria e vai computador com capacidade, a capacidade que colocou o homem na Lua está hoje no seu bolso, e por aí vai. Mas, no fundo, as pessoas seguem as mesmas, com muitas das mesmas dificuldades, com muitas dos mesmos desejos, com muitos dos mesmos processos de diálogo humano que nunca foram fáceis e seguem não sendo. Aí, trazendo aqui uma frase de um britânico que disse que a tecnologia ela atrapalha a gente ouvir o barulho do tempo, assim, o barulho das coisas, os sinais dos tempos. Então, tem esse processo da distração, de um lado, de como isso tira foco e de como isso tira a gente, de fato, de entender onde a gente está, o que está acontecendo e o que a gente está construindo. Mas, de outro lado, também tem sido usada para melhorar a qualidade de vida humana das pessoas ao redor do mundo de uma maneira bastante brilhante. Então, quando você pensa... enfim, tem uma infinidade de exemplos. A telemedicina, que é uma startup brasileira, que faz laudos médicos automatizados. Eles pegam laudos de especialistas e automatizam isso em envio para médicos nas pontas, nas periferias do Brasil, onde eles não têm muito acesso a especialista. Então, você faz laudos de especialistas, de médico de ponta, chegarem num clínico geral para que ele possa ter mais opções de conhecimento para dar o seu próprio laudo na ponta. Isso, enfim, eles têm números absurdos do quanto que isso levou, enfim, reduziu alguns diagnósticos de algumas doenças e etc. Você tem exemplos a rodo de como a tecnologia tem sido feita do ponto de vista de produto para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu tenho um amigo no Iraque, que eu fiz numa dessas viagens, que ele trabalha fazendo robôs que desativam minas terrestres. Você imagina o quanto isso é importante num contexto em que ele está inserido do Iraque, você ter um robozinho que consegue detectar onde tem uma bomba numa coisa e conseguir desativar aquilo. Enfim, tem gente trabalhando para erradicar os problemas dos mais diversos e permitir que as pessoas vivam em condições melhores por meio das tecnologias. E isso acontece, tem cada vez mais sido incentivada, estimulada, está cada vez mais no nosso radar, cada vez mais isso chega nas revistas, nos jornais, nas mídias que a gente consome, e é muito bem-vindo e tem produzido muita coisa. Mas tem também todo esse outro lado em que a gente também não consegue entender como essas coisas se conectam e fica difícil da gente pensar como é que, de fato, a gente cria um mundo melhor a partir de tudo isso, porque às vezes esses produtos, apesar de boas intenções, nem sempre eles estão conectados e criando sistemas melhores.
A organização, a OCDE, que é uma das maiores organizações de desenvolvimento econômico do mundo, ano passado lançou um relatório em que eles afirmavam que as tecnologias não têm sido grandes aliadas da redução das desigualdades sociais, porque a adoção das tecnologias acontece de maneira muito concentrada na camada mais alta das pirâmides no mundo inteiro. Então, segundo esse relatório da OCDE, que é uma das organizações mais importantes do mundo e que reúne os 35 países mais desenvolvidos do mundo, apenas 25% das pessoas desses países, que são os países mais desenvolvidos do mundo, usam conexão à internet e dispositivos digitais para os seus trabalhos. E desses 25%, 40% nem tem as ferramentas necessárias, não aprendeu o suficiente para lidar com aquilo. É um uso muito instrumental. Então, assim, pouco importa esses números em si, mas só para mostrar que é uma camada muito pequena ainda das pessoas que usam isso para, de fato, estruturar os seus processos dentro das suas organizações, dentro dos governos, dentro das grandes empresas, e que isso não tem, ao longo dos últimos 10 anos, alavancado a produtividade, reduzido a pobreza ao redor do mundo e melhorado a qualidade de vida humana, segundo os índices que se melhoram a qualidade de vida humana, por aí. Isso é um dado importante para a gente ficar atento. E isso me traz a reflexão de que muito do que a gente pensa sobre tecnologia está dissociado no entendimento de que tecnologia é consequência, e é causa e consequência, está relacionado ao uso, que está relacionado à experiência e que está relacionado à cultura. Porque, no fundo, não adianta você pensar uma plataforma, uma tecnologia, um aplicativo, um hardware, um software, ou o que quer que seja, se você não tem uma cultura que recebe aquilo, se aquilo não tem um reflexo em onde ela está inserida e se as pessoas não vão usar aquilo por um determinado fim. Então, é um processo muito mais cultural e muito mais de linguagem do que a gente costuma pensar. A gente precisa sempre lembrar que, no fundo, estamos lidando com pessoas, que as tecnologias elas são linguagem, e o digital é linguagem. E aí a gente começar a entender como é que a gente se constrói enquanto sociedade para conseguir fazer essa conexão. Quando eu cheguei na China, uma das coisas que mais me chamou a atenção, além de Shenzhen e além da falta de diversidade, bom, eu tenho trabalhado bastante com trazer diversidade para a produção de novas tecnologias e o quanto a gente precisa trazer pessoas dos mais diversos tipos para a produção dos produtos tecnológicos, porque os produtos não são pura e simplesmente coisas prontas, eles trazem estratégias econômicas, políticas, culturais, eles são reflexo do como a gente pensa. Se você pensa num computador, ele é desse jeito porque alguém criou ele desse jeito. Ele tem esses botões porque alguém decidiu isso. Ele poderia ter outros botões, de outro jeito. Ele poderia responder as coisas de uma maneira diferente. O Facebook poderia, em vez de te reforçar as pessoas que você já gosta, cada vez que você recebe a postagem de um amigo e você dá like, aquele amigo é entendido pelo algoritmo, pelo robozinho do Facebook, como importante. Então, cada vez que aquele amigo fala, você recebe mais aquela mensagem. E ele vai reforçando para você tudo aquilo que você gosta, tudo aquilo que você acredita e tudo aquilo que você acha importante. E você vai tendo a sensação que as pessoas estão cada vez mais falando sobre o que você gosta, sobre o que você acredita e você acha importante. Mas, na verdade, isso é um robozinho que está programado para atender isso desse jeito. Se o Facebook tivesse um algoritmo, hipoteticamente, que fosse o contrário, que ele achasse que é muito legal te trazer a opinião divergente da sua. Ah, você gosta de ir num festival de eletrônico, então agora eu vou te sugerir sertanejo, porque você vai agora saber o que é o diferente do seu. Ah, você gosta desse amigo aqui? Então eu vou colocar esse outro, porque eu entendo que ele é o oposto dessa pessoa aqui. Se ele te mostrasse coisas que você não reforça e que são diversas e diferentes do que você pensa, a gente pode pensar que talvez a gente estivesse tendo outras referências culturais e até pensando diferente enquanto sociedade. Talvez a gente estivesse ouvindo outras músicas, talvez a gente estivesse comendo outras coisas, talvez a gente estivesse até visitando outros lugares, ou não, enfim, são hipóteses. Se o Google, em vez de te dar respostas prontas, ele te desse perguntas, talvez ele te estimulasse a pensar mais. Talvez quando você pesquisa um determinado termo e ele te oferecesse você já pensou sobre sei lá o quê? Talvez você ficasse pensando coisas e você gerasse em pessoas que pensam e fazem perguntas de um certo tipo. Então, tudo isso para ilustrar
que essas plataformas e tudo que a gente usa, que é tecnologia, elas são linguagem, elas têm uma estratégia, têm um comportamento econômico, cultural e político por trás, que representa a visão de quem criou, que representa uma certa estratégia. E se você não consegue dar espaço para que pessoas de outros tipos, que tragam outros problemas e outras visões de mundo, tenham acesso a produzir essas questões, essas plataformas e essas tecnologias, você acaba vivendo num mundo muito concentrado e com muito pouca diversidade, e que, de um lado, a gente acaba tendo um problema que os produtos eles acabam ficando numa bolha, porque as pessoas elas acabam dialogando só com aqueles problemas. Então, se você é alguém que tem outras questões com o mundo, você não se identifica com aquilo. E, de outro lado, você acaba criando uma sociedade que tem uma diversidade de pensamento muito pequena. E a gente, se olhar historicamente para o mundo, dá para dizer que pouca diversidade de pensamento não produziu sociedades muito legais por aí, assim. Se você parar para pensar nas melhores referências que você tem, com certeza elas vieram de uma diversidade de pensamento grande. Se você parar para pensar no Vale do Silício, ela veio de uma diversidade de imigrantes e de políticas de trazer gente do mundo inteiro e de poder incorporar pensamentos diferentes para que aquilo ali, enfim, lá atrás veio de muitas outras coisas também, inclusive da, enfim, indústria bélica, mas de incorporar uma série de pensamentos para que você pudesse dar espaço para isso. Então, diversidade de pensamento, diversidade de referências, são coisas que se a gente busca, tendem a refletir nas nossas escolhas, tendem a refletir no que é que a gente consome, no que é que a gente produz enquanto sociedade. Então, como eu acredito muito nisso, tenho dedicado a isso há algum tempo. Voltando à China, a China me chocou um pouco na falta de diversidade na produção de tecnologias, assim como, enfim, né, no mundo todo, essa é uma cena bastante pouco diversa, mas das minhas andanças ali atingiu o ápice do como não ser diverso e do como tentar pensar o que é que a gente faz para que isso não se escale e vire referência no mundo todo, no sentido da falta de diversidade. E aí, quando eu voltei dessa maratona de tantas andanças, tantas culturas, num espaço curto de tempo, a coisa que me ficou mais forte foi que ouvir talvez seja a grande capacidade que a gente precisa desenvolver nesse momento do mundo. A gente tem falado muito sobre se expressar, sobre falar, sobre dar espaço, sobre as vozes, e a gente fala pouco sobre ouvir, a gente fala pouco sobre digerir, a gente fala pouco sobre, enfim, processar essas inovações todas. E eu, quando voltei, eu estava me sentindo mais ou menos a Betty Boop nesse GIF, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, meio um pouco desesperada com tanta informação, com tanta coisa. Então, pensado muito sobre isso, assim, sobre como a gente precisa conseguir também olhar para dentro de si e entender o que é que essas coisas todas produzem dentro da gente, como é que a gente resgata o que a gente entende que a gente veio fazer no mundo, o que é que a gente pode, a partir de todas essas ferramentas e, enfim, dessa nossa camada aí de privilégio, do que a gente tem acesso, como é que, a partir disso, a gente consegue usar isso para algo que a gente acredite que faz sentido e que não necessariamente significa que todo mundo precisa empreender, alguma coisa ligada a isso, pode ser pequenas ações do dia a dia, mas esse exercício da gente ouvir e tentar pensar como é que a gente vai, de fato, dar esse salto de construir a sociedade que a gente quer viver. E aí, para concluir, pensando um pouco mais macro e pensando no mundo da tecnologia mais aplicada, eu acho que se a gente não quer se envergonhar do que vai ser o mundo nos próximos anos, nas próximas décadas, se a gente quer ter um certo orgulho da sociedade que a gente quer construir, do que a gente pode construir e produzir, enfim, meu chamado, meu recado, a minha provocação que eu deixo aqui para vocês é que a gente pare para pensar sobre como tem vivido os 50% da população que estão fora da internet e como é que a gente quer que essas pessoas vivam pelos próximos anos, pelas próximas décadas. E é isso, eu acho. Obrigada.